É nada, Cacá. Você que tá fazendo aí um monte de live também. Fala, Nuno. Tranquilo? E, como é que estás? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estava tá tudo bem. Estava com alguns problemas aqui em casa com a net, aqui numas divisões, então Sim. consegui vir para cá. Ah, perfeito, perfeito. E Como é que como estás? eu tô bem, tudo Ok, tranquilo. Estamos aí está tudo bem, amigo. com muita paciência, muita paciência e serenidade e tranquilidade aí para ir em frente com a situação que o mundo está vivendo, né? Não está fácil, né? Não está Não, fácil em lado nenhum. não tá fácil para nenhum lado, ninguém entende mais nada, todo mundo quer ajudar e cada um tem uma opinião em algumas situações e as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, né? Mas enfim, é o que tem por E, momento, e, importante e é tu que casa. conheces Itália, tu que conheces bem Itália, nesse lado deve estar bem mais difícil, não é? É, tá mais difícil, mas o povo tá um pouquinho mais conscientizado, né? Porque no final das contas acabaram tendo muitas mortes aqui e, e o povo se conscientizou melhor, mas mesmo assim, às vezes a gente vê aí alguns noticiários que algumas pessoas não querem obedecer, não querem permanecer em casa, né? Mas a coisa é grave, a coisa é grave. Mas enfim, é isso. É isso que Tem tem. que se entender que a situação precisa que haja contenção, não é? Exato, exato, perfeito. Nuno, vamos lá. Vamos, amigo. Vou pedir para você se apresentar aí primeiro, né? Eu sei que você, desde miúdo, desde criança, às vezes eu vou falar as palavras que eu lembro das duas temporadas, das duas épocas que eu passei aí em Portugal. A gente sabe que o nosso português, algumas palavras são um pouquinho diferentes, mas eu sei que você, de miúdo, é oriundo do futebol, né? E depois você Ah, passou o futsal. Conta um pouquinho do teu início. ok. E lembro-me bem desses 2 anos que tiveste cá, que eu tive, que eu ainda jogava e bem trabalho me deste. Porque Ah, eu ia. eras um craque, eras um craque. Eu Não, recordo-me bem do trabalho que tu davas. Ainda por cima eu era é, fixo, tu eras pivô e a gente batia de frente. exato, eu ia te perguntar isso que eu ia te perguntar. Mas por que você batia tanto em mim? A minha sorte, a minha Oh, sorte é que fisicamente eu era muito grande, muito fisicamente grande forte, e eu jo- pequeno. jogava muito bem de costas pro gol, mas você me batia demais. Eu ia te perguntar isso mais pra frente, mas já que você falou, eu queria saber por que você me batia. Opa, se não fosse bem, era a mala, né? Tinha que ser dessa forma. Para te parar a ti, tinha que ser dessa forma. Não, não tinha como ser diferente. Tu eras muito Exato. forte, muito forte. Isso, jogavas bem de costas, mas também sabias jogar de frente. Tu eras um pivô, se tu jogasses hoje em dia, jogavas em qualquer equipa do mundo. Não tenho dúvidas disso. Porque pela qualidade que tu tinhas, tanto a jogar de costas como a jogar de frente, a vir para fora jogar, como sendo referência também. Tu eras um pivô, já naquela altura, tu eras um pivô de grande qualidade e que se encaixava em qualquer lado do mundo nesta altura. Não tenho É, dúvidas obrigado, disso. eu agradeço pelas palavras aí. Você também me deu bastante trabalho lá, mas tive duas temporadas aí, duas épocas aí muito interessantes em Portugal. É verdade. E desde aí que a gente manteve sempre o respeito mútuo Sim, e também a amizade, né? é verdade. E hoje, infelizmente, não sei se felizmente ou não, felizmente ou não, eu sou muito de acordo com o que fala sempre o Gustavo Munhana, né? O jornalista espanhol. Sim, espanhol. Metes um pivô na tua vida. Eu também sou a favor, não só porque eu era de pivô, mas hoje tem poucos pivôs com as minhas características, Vander Carioca, do Betão, tem muito poucos pivôs com essas características nos dias de hoje. Antes nós tínhamos Sim. muito mais pivôs com essas características e qualidades, enfim. Mas vamos lá, Mas tu Nuno, vamos lá. tinhas Sim, uma característica melhor, é que tu também sabias jogar de frente. Enquanto, por exemplo, falaste no Betão, o Betão jogava muito de costas, mas pouco de frente, tu conseguias variar os dois lados e conseguias jogar de frente para o jogo e criavas trabalho porque tu também eras habilidoso. Não, não era só aquele pivô que fica ali de costas à espera e jogando de referência só à espera do apoio de alguém, mas não, tu rodavas, sabias jogar de frente também, vinhas para o jogo e criavas muitas dificuldades por isso também. sim, sim. Mas alguns times que eu joguei, eles queriam que eu ficasse ali pertinho dos 10 metros, 12 metros ali, era É, onde que eu conseguia levar mais perigo. Enfim.
Ok, ok. Me fala um pouquinho de você, começa aí um pouquinho Olha, do olha, a futebol minha para o... história é desde muito pequeno, eu sempre gostei de desporto, muito desporto. E eu curiosamente fiz um ano, antes de jogar futebol, fiz um ano em basquetebol. Deve ser por eu ser muito alto e muito grande. Joguei um ano de basquetebol, mas só porque pela minha idade, eu sou de Cantanhede, uma cidade pequena do centro do país, e nessa altura só havia formação, só havia equipas de formação a partir dos 13 anos, a partir de iniciados, 12, 13 anos, e eu era um ano mais novo, e então, como também era pequeno, não consegui jogar esse ano futebol, e então joguei um ano de basquete. Mas logo a seguir, no ano seguinte, joguei futebol sempre, e sempre joguei futebol até muito tarde, enquanto nós agora vimos que o jogador de futsal é formado muito cedo. O jogador de futsal, hoje em dia, começa a trabalhar desde petizes, desde traquinas. Para vocês é mamadeira e fraldinha, não é que vocês chamam? Mamadeira e Exato. fraldinha. Agora E mudou já um pouco começam... mudou um pouquinho Ah, a é? nomenclatura, agora é sub-7, sub-6, sub-8, Ah, ok. 10, sub-12, Oh, mudou um pouquinho, mas era mamadeira e chupetinha é assim. isso. Chupetinha, chupetinha, depois sei os Chupetinha, nomes giros. mamadinha. Fraldinha. E eu só a partir dos 12, 13 anos já consegui jogar futebol, e então daí até aos 24 joguei sempre futebol, até 24 anos. Enquanto agora nós vimos os miúdos a jogar futsal logo a partir de petizes, a partir dos 7, 8 anos, como tu dizes. E a formação que eles têm e toda a aprendizagem que eles têm é no futsal, é com fundamentos do futsal, é com aspectos técnicos do futsal e não como antigamente. E eu sou um exemplo disso, porque joguei futebol até muito tarde e caí no futsal aos 24 anos, um bocado por como é que eu lhe ia dizer, não é? Não digo sorte, mas foi obra do destino, porque eu estava na faculdade e eu não conseguia jogar futebol porque os horários da equipa onde eu estava e das equipas para onde eu poderia ir eram numa hora em que eu tinha aulas na faculdade. E como tinha aulas na faculdade, o curso eu dei prioridade naquela altura e consegui ir fazendo o curso e jogando futebol ao mesmo tempo, mas chegou aquele último ano em que eu teria estágio e em que teria outras aulas e não conseguia conciliar com o futebol. E surgiu a oportunidade de jogar na Académica, naquela altura, em Coimbra. A Académica era um clube que estava na segunda divisão e me convidou nessa altura para eu, na segunda divisão, jogar. Cheguei à Académica, joguei um ano na Académica. Fomos campeões nacionais na segunda divisão no meu primeiro ano em que joguei. Nesse primeiro ano, como estava na faculdade, a campanha da Académica tinha sido boa e fui convocado para a Seleção Nacional Universitária, um campeonato do mundo que eu participei em Braga até. E depois acabei o curso e na primeira licenciatura tive que conciliar o trabalho, tive que conciliar o dar aulas, ser professor, e fui convidado para o Instituto Dom João V, o clube onde eu joguei, e a seguir onde me tornei treinador pela primeira vez, de equipes séniores. Mas sempre, desde o primeiro, e já na Académica, no primeiro ano em que joguei futsal, fiquei logo ligado a escalões de formação como treinador. Estava a acabar o curso, era professor também, e sempre gostei do treino, sempre gostei de liderar o treino, sempre gostei dessa faceta de coordenar e de pensar o jogo de outra forma. E eu era jogador, já devia ser um jogador muito chato, de certeza, para os treinadores, porque tinha aquelas ideias de que porque é que não é assim, então, e porque é que não é assado, e se fizéssemos desta forma. Tenho a certeza que os treinadores que foram meus treinadores devem achar isso mesmo de mim. Este gajo é um grande chato, este gajo está sempre a perguntar tudo, está sempre a questionar porque é que não se faz desta maneira, porque é que se faz da outra, mas se calhar já era um bocadinho a minha veia de professor e de treinador a pensar mais alto e a ver as coisas já do meu ponto de vista, de um ponto de vista diferente, até que fui sempre jogando, fui sempre treinando equipas de formação, até que chegou uma altura em que fui convidado para ser treinador principal da equipa do Instituto Dom João V,
Tu ainda só me apanhaste na fase em que eu jogava, já não me apanhaste aqui na fase em que eu passei a treinador, mas felizmente fomos falando sempre também, fomos mantendo sempre uma ligação os dois, e recordo-me até no Instituto Dom João V, quando eu passei a treinador, falei várias vezes contigo, inclusive sobre alguns jogadores também, se te recordas, e boas pessoas. Recordo-me do Andrezinho e do Leandro. O Leandro era uma pessoa 10 estrelas, não é assim que é 10 estrelas. Foi alguém com quem eu trabalhei e que foi recomendado por ti e que recordo para sempre porque foi uma pessoa espetacular com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Por isso, um abraço para ele, se tiveres a oportunidade de dar, recordo-me dele muito bem e gostei muito de trabalhar com ele esse ano. O Leandro continua trabalhando comigo, continua com os projetos deles também lá em São Paulo. E pode deixar que vou falar com ele, porque ele sempre fala de você também. E o Andrezinho, eu perdi um pouquinho de contato, às vezes quando eu vou no Brasil, de vez em quando eu vejo ele. Esporte em Pombal, voltando ali, Esporte em Pombal e Dom João VI. Dom João V. Onde você foi, onde você jogou e dali também foi jogador, treinador. E foi dali que começou tudo. É verdade. Nunca cheguei a fui treinador de equipas de formação. Não entendo que é possível eu ser treinador e ao mesmo tempo jogador, porque se eu fosse treinador e ao mesmo tempo jogador, eu jogava sempre 40 minutos porque eu achava que deveria o fazer, não é? Mas não, isso acho que não bate certo. Acho que não é possível conseguir conciliar as duas coisas. Ser jogador e treinador na mesma equipa. Até porque queremos estar a corrigir e não podemos estar empenhados em fazer a nossa tarefa se estivermos empenhados em corrigir e em dar feedback ao exercício de treino. Isso fica completamente difícil. Mas foi no Instituto, sim. Enquanto jogador, depois da seleção universitária, inclusive consegui ser internacional lá também. Ainda fui internacional lá uma série de vezes. Ainda joguei, fiz alguns jogos pela seleção nacional, inclusive no outro dia ainda postei uma foto gira de um jogo em Niterói, em que Portugal pela primeira vez conseguiu empatar com o Brasil no Tio-Sam, numa seleção em que eu no outro dia estive a matar saudades e a rever fotografias, em que a seleção do Brasil era uma seleção fabulosa, com Euler, Índio Pivô, Índio Fixo, Schumacher, Falcão, Vander Carioca, Fininho, Anderson, Lavoisier, uma série de craques que jogaram esse jogo, que eu me recordo, e numa altura em que eu estava a ser um atleta, apesar de jogar num clube que não era uma referência nacional em termos de ser líder ou em termos de ser um candidato a um título, mas era um clube que, como tu te recordas, o Instituto Dom João V era um clube que ficava sempre nos 4, 5, 6 primeiros, era uma equipa que trabalhava bem, era uma equipa que jogava bem também, que criava sempre muitas dificuldades a toda a gente. E assim foi. Depois houve uma altura em que tive que optar, fui convidado pela direção para largar a braçadeira de capitão e colocar a braçadeira de treinador, numa altura em que, sabes como é, quando nós deixamos de jogar, achamos sempre que ainda conseguíamos jogar mais tempo e achamos sempre que ainda éramos capazes e dentro do campo de ajudar, e eu também achava dessa forma, achava que porque é que eu vou deixar de jogar agora se eu ainda sou capaz, porque é que eu vou deixar de jogar agora se ainda sinto capacidade para dentro do campo correr e jogar e de certa forma eu sentia isso, mas era uma oportunidade naquela altura. O Instituto queria fazer uma mudança, queria apostar em mim porque eu já provavelmente era um líder dentro do campo com os meus colegas e aquilo que eu tinha feito em termos de formação nos clubes quando eu tinha passado com camadas jovens, também teria feito um bom trabalho e reconheciam que eu poderia ser uma boa aposta para iniciar ali a minha carreira de treinador na primeira divisão. E assim foi. Deixei de jogar, uma tristeza grande quando deixei de jogar, mas neste momento acho que a opção foi a melhor de todas e a mais correta e aquela que me abriu as portas para eu ser aquilo que sou hoje, não é? Exato. E nessa altura, quando o Instituto te convidou para ser treinador, quantos anos você tinha? Ia fazer 33. Tinha 32, ia fazer 33 passado 2 ou 3 meses. E nesse meio período, você também, ainda como jogador, como professor, você chegou a fazer 2 universidades, 2 faculdades, né? 2 licenciaturas, correto?
Sim, fiz e já depois de treinar o Sporting ainda fiz um mestrado. Ou Fez seja, ainda mais um acho mestrado. que fiz um mestrado. Eu sou daquelas pessoas que considera que o conhecimento, nós devemos estar em constante evolução. E parar é meter o pisca da direita e deixar que os outros nos ultrapassem. Se nós optarmos por meter esse pisca e deixarmos que os outros ultrapassem, vamos ficar nós para trás. E se nós ficarmos para trás, é meio caminho andado para as coisas não nos correrem bem. Eu no outro dia curiosamente, li num livro que este termo ficou-me gravado porque este termo é um pouco aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, que é o nosso bem mais precioso em vez de sermos o sabe-tudo, em vez de eu ser o sabe-tudo, eu sou o aprende-tudo. E o facto de eu ser o aprende-tudo permite-me constantemente estar em evolução, permite-me estar constantemente a aprender, permite-me constantemente estar a procurar coisas novas, a inovar, a melhorar, porque eu sei que não podemos parar. E nós, na nossa função, se pararmos, somos ultrapassados e isso é algo que jamais me passa pela cabeça. Parar porque estou contente com aquilo que alcancei, ou parar porque aquilo que eu fiz já chega. Isso é algo que não me entra e que não faz parte do meu vocabulário. O que faz parte é constante aprendizagem, melhoria todos os dias, pesquisa, estudo, para que não seja ultrapassado e para que esteja sempre na linha da frente e na pole position. Exato, porque somente assim, adquirindo o conhecimento e praticando, né? Porque não podemos só adquirir e não praticar. Tem que adquirir conhecimento, praticar, ver o que dá certo, ver o que dá errado e ajustar e adaptar a situação. Isso é muito importante. E me fala uma outra coisa. Me fala uma outra coisa. Quando foi o momento que você foi com o Paulo Tavares para o CSKA da Rússia? Você foi como segundo treinador. Como foi essa experiência aí? Sim, olha, foi assim. Foi um ano em que o Instituto Dom João V, que chega às meias finais e é eliminado nesse ano, até foi eliminado no terceiro jogo. O acesso à final, não me recordo se foi contra o Benfica ou se foi contra o Sporting. Perdeu o acesso à final no terceiro jogo. E tinha feito uma época extraordinária, mas foi numa altura em que a crise em Portugal também foi grande, tal como vai ser agora, que ainda vai ser pior, e nessa altura o Instituto Dom João V pura e simplesmente terminou e deixou de ter equipa. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com a equipa sénior da Fundação, onde tu jogaste, e muitas outras equipas que nessa altura tiveram muitas dificuldades. E o Instituto foi uma delas. Eu continuava como professor, mas nesse ano o Instituto como equipa tinha terminado. E então surgiu a hipótese, até porque eu tinha jogado contra o Paulo Tavares nos quartos de final da Liga. O Paulo Tavares nessa altura treinava o Módicos, eu treinava o Instituto, acabámos até por eliminar o Módicos nesse ano, mas o Paulo nessa altura, nesse final, disse-me logo que tinha esse convite e que pelo relacionamento que nós tínhamos, nós sempre nos demos bem, sempre nos relacionámos bem, temos ideias parecidas, nós partilhávamos muitos jogos naquela altura, ainda em cassetes e DVDs, partilhávamos muita coisa um com o outro, conversávamos muito, mesmo no fim dos jogos por telefone, como é que as coisas corriam, como é que não corriam, e tínhamos ideias muito semelhantes e dávamos bem, relacionávamos bem, mesmo como adversários, sempre tivemos muito respeito um pelo outro e sempre nos demos muito bem. E o Paulo, já nessa altura, me disse que tinha um convite para a Rússia, mas que queria que eu o acompanhasse e que fôssemos os dois e que íamos dividir trabalho, que para eles havia o treinador principal, que eles até lhe chamam o treinador-chefe, e que eu ia como adjunto dele, mas que pelo conhecimento que nós temos um do outro, que o trabalho ia ser partilhado, que entre nós não havia essa do chefe e do subchefe, íamos dividir trabalho, íamos fazer parte de uma equipa técnica e fomos, e assim foi. Eu pedi uma licença sem vencimento na escola, para que o vínculo não fosse perdido, porque
eu pensei assim, vou para a Rússia, sei lá o que é que vai acontecer, daqui a 2 meses mandam-me embora, ou para o ano mandam-me embora, ou o que é que seja, e eu não tenho nada e estou desgraçado da minha vida, né? Até porque nessa altura tinha a minha esposa grávida com as minhas 2 gêmeas, e era uma aventura, porque ia deixar a escola, ia perder esses inícios, estes primeiros passos das minhas filhas, e era tudo uma grande dificuldade para nós. Mas o Paulo ligou-me, conversámos bastante e aceitei depois de negociar o que tinha de negociar, aceitei acompanhar o Paulo nessa aventura e foi muito bom. Pela primeira vez fui totalmente profissional no futsal. Pensávamos dia e noite no futsal. Pela primeira vez éramos completamente profissionais, sem pensar em escola, sem pensar em algo mais. E foi uma experiência extraordinária, porque a Liga Russa deu-me a mim, deu ao Paulo também, que nós falamos ainda muitas vezes sobre isso, deu-me várias coisas, deu-me ao nível da aprendizagem, porque trabalhámos numa liga que era, e eu já disse isto muitas vezes, e considero que naquele momento, naquela altura em que jogámos, em que lá estivemos, era a melhor liga do mundo, era a liga mais competitiva, era a liga em que a qualquer momento o 8º vencia o primeiro, o último criava dificuldades ao segundo, e era uma liga em que tinha características muito próprias, até pelas viagens, até pelos fusos horários. Nós tínhamos jogos dentro da Rússia, como tu sabes, em que o fuso horário era maior dentro da Rússia do que propriamente de Moscou para Lisboa. E toda essa adaptação, toda essa dificuldade que nós tínhamos em fazer os estágios e os planos de estágio, nós íamos para Norilsk e fazíamos vida de Moscou com horários de Moscou, e depois íamos para Tiumen e fazíamos de maneira diferente. Depois, havia uma série de logísticas que me ensinou a adaptar-me, me ensinou a viver com essas dificuldades também. A qualidade da liga, que era muito grande, essa qualidade era extraordinária e obrigava-nos a ver muita coisa, analisar muito bem os adversários, preparar muito bem as tarefas de treino para que tudo resultasse, para que as coisas não corressem mal, até porque éramos estrangeiros naquele país e que queríamos provar o mais possível que tínhamos qualidade para dar um toque diferente àquela liga. E felizmente conseguimos, porque o CSKA naquela altura conseguiu a melhor classificação de sempre, que foi chegar ao final da fase regular em 4º lugar. E fomos eliminados, eu conto esta história também muitas vezes, que é, o CSKA ficou em 4º e foi eliminado pelo Sinara, que tinha ficado em 5º nos playoffs. E o CSKA foi eliminado 3 jogos, e os 3 jogos em grandes penalidades. Isto é algo que provavelmente nunca aconteceu no desporto. É uma equipa a ser eliminada os 3 jogos nas grandes penalidades. E como tu sabes, naquela altura, na Rússia o jogo durava 50 minutos. Ou seja, jogar 50 minutos na Liga Russa, mais 10 minutos de prolongamento, nos 3 jogos, depois de viagens duras, depois de viagens com fusos horários diferentes, com toda a dificuldade que a Liga tem, fazer 3 jogos de 60 minutos, 50 mais 10 de prolongamento e ainda penaltis em 3 jogos, foi algo que também acho que nunca mais vai acontecer em lado nenhum, mas ficou uma experiência extraordinária. Eu e o Paulo tivemos experiências fabulosas e só tenho a agradecer, já o fiz publicamente várias vezes, já tenho a agradecer o convite que o Paulo me fez na altura. Sou uma pessoa grata, isso é uma das características que eu tenho. E agradeço tudo aquilo que aconteceu nesse ano, porque certeza que foi uma grande aprendizagem para mim, para a evolução que eu tive e para aquilo que eu sou, para aquilo que eu sou hoje, enquanto treinador e enquanto pessoa. E assim foi também de uma forma de chegar um pouco mais preparado, e acredito que foi logo depois do CSKA que você teve o convite para chegar no Sporting, né? Como que é verdade. chegou muito mais preparado, com um pouco mais de experiência, de já ter conhecido uma outra liga, e também jogar esses 50 minutos, 25 por 25, né? Que é 25 por 25, que era a Liga Russa, isso é uma loucura, não é fácil.
É uma outra forma de preparar os jogos, de preparar os jogadores. E agora mete-lhe mais 10 de prolongamento. E mais 10 de prorrogação. O prolongamento que é a prorrogação, exatamente. E aí acabou, aí nessa temporada acabou o time, não foi? O clube do CSK. Isso. Ou seja, consegui acabar com 2. Em 2 anos consecutivos, hein? Consegui acabar com o Instituto e consegui acabar com o CSK. Opa, espero não acabar com o Sporting agora, com esta pandemia. Não, esperamos que... E como foi feito? Não, Sporting não. Como chegou o convite do... Olha, o Sporting nesse ano era treinado pelo Orlando, tinha sido campeão no ano anterior, inclusivamente, e acredito que quisesse também mudar ali alguma coisa na estrutura. Acredito que quisesse algum sangue novo, algumas novidades, não sei. E nessa altura, acredito que também não tivessem satisfeitos com alguma coisa que tivesse a acontecer nessa época. E surgiu o convite. Eu penso que devem ter pensado, vamos arriscar aqui neste, porque deve ser barato. E deve ir com vontade. Teve lá um ano no frio, de certeza que vem cheio de vontade para triunfar aqui. Como era um rapazinho que até era jeitoso quando treinava o Instituto, se calhar com a experiência que adquiriu como profissional na Rússia, deve ir melhor, e então vamos aqui arriscar neste rapaz, porque ele deve ter alguma qualidade e vai conseguir, certamente. Se não, também só tinha feito um contrato de 2 anos, senão ao fim de 2 anos mandamos o homem embora e está a nada. Acho que foi um risco da parte deles, um risco mais ou menos calculado, porque me conheciam pelo trabalho que eu tinha desenvolvido cá em Portugal também, mas não era um nome sonante para vir por um grande lutar por títulos, ou pelo menos na cabeça, se calhar, dos grandes responsáveis dos grandes. Não é muito normal nos grandes clubes apostarem desta forma. O que é certo é que, felizmente, a aposta foi boa e logo nesse primeiro ano fizemos uma época extraordinária. O Sporting penso que nesse ano teve uma derrota, já a contar com playoffs e com Taça de Portugal. O Sporting teve apenas uma derrota. O Sporting fez a dobradinha, conquistou a Taça de Portugal e conquistou a Liga. O Sporting bateu alguns recordes no que diz respeito ao golos sofridos. O Sporting teve as primeiras 4 jornadas sem sofrer qualquer golo. Nós já éramos conhecidos como uma equipa extremamente agressiva a defender, que roubava muito, que pressionava muito alto, que não deixava o adversário jogar. Introduzimos muitas coisas relacionadas com situações de estratégia, marcávamos golos de bolas paradas nos jogos todos, e penso que foi um ponto de viragem, não só, na minha opinião, com alguma vaidade à parte, também eu digo, penso que esse ano foi um ano de viragem não só no Sporting, mas um ano de viragem no futsal português, porque acho que se começou a analisar as partidas e os jogos de um outro ponto de vista. Sinto que se começou a analisar cada vez melhor os adversários, já o faziam, as equipas todas já o faziam, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas acredito que depois dessa altura e com a quantidade de golos de estratégia, de bola parada, de fora gigantes que o Sporting ia fazendo, penso que foi como que uma lufada de ar fresco que trouxemos para essa época, a partir de 2012, 2013. E penso que marcámos um pouco, a partir dessa altura, marcámos um pouco aquilo que foi essa viragem e essas leituras que os treinadores passaram a fazer de uma forma muito mais empenhada, de uma forma muito mais organizada, de uma forma a dar muito mais valor a isso que se fazia, e penso que nós fomos um pouco responsáveis nesse ano, quando chegámos ao Sporting, por tudo isso. Perfeito. E deve ter sido... Qual foi a tua maior dificuldade? Porque passar do Instituto ao CSK, mesmo a gente sabendo que o CSK não era um dos melhores, não era uma equipa favorita ao título do Campeonato Russo, tinha outros clubes na frente. E de repente você vem para o Sporting, sabendo que o Sporting, o Benfica, são os 2 clubes que sempre lutam pelos títulos. Tem que ganhar, não tem conversa. Porque o salário baixo, porque não tem bola. Não, tem que ganhar.
tem que ganhar. Como que foi essa transição, sabendo que iria para um clube que é obrigado, entre aspas, a conquistar títulos, né? E como que foi essa tua adaptação? Como que você se viu naquele momento? Olha, primeiro, eu tenho uma característica que é, eu acredito muito naquilo que faço. E eu acredito muito no valor que tenho. Depois acredito muito nas pessoas que trabalham comigo e em toda a equipa técnica que trabalha comigo. E isso para mim é meio caminho andado para que as coisas tenham algum sucesso. Depois, a grande dificuldade que eu ia ter era como é que seria a abordagem dos jogadores do Sporting quando eu cheguei, como é que eles iam entender este treinador novo que chegou ao Sporting, tinha 37 ou 38 anos, chega ao Sporting, nunca treinou um grande, teve uma passagem na Rússia, ok, mas treinava ao Instituto Dom João V, era uma equipa que dava trabalho e que era chata, mas que não ganha títulos, não era um treinador que ganhava títulos, era uma equipa que chateava bastante, é uma equipa que incomoda, que joga bem, mas é um treinador que vai nos ensinar, nós é que somos do Sporting, e ele é que nos vai dizer o quê? E este era aquilo que eu achava que poderia ser a grande dificuldade, era a desconfiança que o próprio jogador do Sporting naquela altura poderia ter, jogadores internacionais, jogadores habituados a ganhar, já com títulos, e agora chegava o Nuno Dias, que iam desconfiar, mas ele vai conseguir, não vai conseguir, ele tem qualidade, não tem qualidade, ele ainda é novo, vai ter experiência para conduzir este barco ou não vai ter consciência, ou não vai ter confiança para o fazer. E esta era a dificuldade que eu achava que poderia ter, que eu pensei naquele momento que poderia ter. Mas recordo-me que no primeiro treino há coisas que eu lhes prometi logo, que é para que o trabalho ia ser bem feito. Para eles acreditarem que competência naquilo que íamos fazer e no trabalho não ia deixar qualquer dúvida para a qualidade do jogo que nós íamos apresentar. Mostrei logo que o Sporting não podia ganhar por 4-3 ou 5-2 ou 7-5. O Sporting não podia ganhar dessa forma. A qualidade que o plantel tinha, eu disse-lhes isso várias vezes, com a qualidade que vocês têm, o Sporting tem que ganhar de uma forma que não deixe qualquer dúvida. O Sporting tem que jogar bem, tem que fazer com que os adeptos cada vez mais enchem o pavilhão, porque não nos vai chegar a ganhar. E ponham isso na vossa cabeça, disse-lhes isto várias vezes, ponham isso na vossa cabeça. Com a qualidade que nós vamos meter esta equipa a jogar, com a qualidade do trabalho, que vocês vão ter que acreditar nele, vamos obter resultados logo a partir do primeiro momento, e não vai ser para nós, não nos vai chegar a acabar um jogo com uma vitória. Para nós o importante é acabar o jogo com uma vitória, jogando bem, e que essa vitória seja uma vitória expressiva. Que não deixe dúvidas a ninguém daquilo que é a vossa qualidade e daquilo que é o vosso trabalho. E depois partimos para o trabalho, partimos para a época, e jornada após jornada as coisas foram acontecendo e foram acontecendo de uma forma bastante positiva, com boas vitórias, com grandes resultados. Eu recordo-me, nós tivemos as 3 primeiras jornadas, o que é um dado extremamente interessante, nós tivemos as 3 primeiras jornadas sem sofrer qualquer golo, nós vencemos os 3 primeiros jogos a 0, o que não é normal no futsal, e no 4º jogo, nós também vencemos, penso que 5-1 ou 6-1 ao Operário dos Açores, e a desilusão que eu via nos atletas quando sofremos aquele golo já na segunda parte, e mesmo estando a ganhar por 4, era enorme, porque eles já estavam naquela fase do nós somos bons, nós não podemos sofrer golos e vamos prolongar este registro o mais tempo possível. Ou seja, à medida que as jornadas iam avançando, nós íamos colocando objetivos internos para nós próprios, íamos colocando objetivos ao nível dos golos marcados por estratégia, ao nível dos golos sofridos que não podíamos sofrer. No treino, nós introduzimos algumas coisas novas no treino também, que os obrigava a estarem empenhados ao máximo durante todo o treino. O treino era extremamente competitivo porque nós classificávamos o treino, em todas as tarefas de treino nós classificávamos e atribuímos uma pontuação,
e ao final da semana essa pontuação era registada e era afixada no balneário para que todos vissem quem eram os líderes da classificação naqueles 7 ou 8 unidades de treino que nós fazíamos em todas as tarefas. Ou seja, inovámos muitas coisas, trouxemos algumas coisas novas e isso deu confiança aos jogadores, assim como os resultados iam aparecendo também, de uma forma natural, a equipa a jogar bem, toda a gente a criticar de uma forma positiva aquilo que eram os desempenhos da equipa, e isso dava-nos cada vez mais força, dava-nos cada vez mais confiança, cada vez nos sentíamos melhor que aquilo que era o nosso trabalho, e penso que se havia alguma desconfiança, ao fim de um mês ela já não existia, e os jogadores estavam todos a acreditar claramente naquilo que era o trabalho da equipa técnica, e já não existia a dúvida naquilo que era. Veio um treinador agora novo, que tinha treinado o Instituto, e que vamos ver o que isto vai dar. Acho que a partir dessa altura isso deixou de ser assunto, e inclusivamente o Sporting propôs uma renovação ainda antes do campeonato da primeira, ainda antes de chegarmos aos playoffs no primeiro ano. Ou seja, ainda não tínhamos vencido nada, apenas penso que a Taça Portugal. A seguir íamos para playoffs e o Sporting renovou comigo antes de sabermos se iríamos ser campeões ou não por mais 2 anos. Portanto, estava lançada a escada para uma boa caminhada aqui no Sporting com títulos e troféus. Perfeito, exato. E foi uma metodologia nova, com uma mentalidade que nós, quando atletas, sabemos quando um treinador entende do assunto, né? E depois também... O jogador é inteligente. O jogador neste momento já sabe em que é que acredita e já sabe se o treinador lhes vai trazer alguma novidade ou os vai ajudar a serem melhores jogadores, porque a minha função é essa. A minha função é fazer com que o jogador evolua. Eu penso dessa forma. O meu trabalho é fazer com que o jogador hoje seja melhor do que quando ele chegou às minhas mãos, quando ele chegou à minha equipa. O jogador que sai do Sporting tem que sair, quando sair, o jogador que saia do Sporting e que passou por nós, tem que sair do Sporting a dizer que neste momento sou o melhor jogador do que era quando cá cheguei. Esse é o meu grande trabalho e é o meu grande objetivo, é trabalhar para que os jogadores sejam melhores. Perfeito. E assim acabou conquistando o balneário, né? Como se diz, balneário em português de Portugal, o vestiário, os atletas. O vestiário. Exato. Isso. Mas conquistou com os fatos, né? Com a forma de trabalhar, com a metodologia, porque no final, somente com os fatos e com os exemplos que nós conseguimos conquistar e demonstrar que temos uma mais-valia, como se diz aí, Portugal. Olha, eu acho que também conseguimos conquistar de uma outra forma, e os treinadores também conseguem conquistar o balneário de uma outra forma. Sabes qual é? Qual? Sendo exigentes, como é lógico, e nós sendo exigentes, há jogadores que se calhar numa determinada altura pensam, está a ser exigente demais, está sempre a corrigir aqui, a corrigir ali, mas eu acho que o jogador inteligente entende que se ele é inteligente, que esse nível de exigência é para o ajudar e é para o tornar cada vez melhor. E depois, há um aspecto que nós também conquistamos no balneário, e é algo que eu acredito que nem sempre é possível, eu acredito que nem sempre é possível fazê-lo, mas é algo que eu luto, mas luto mesmo, que é para ser uma pessoa justa, para ser uma pessoa frontal, para ser uma pessoa verdadeira, e que seja coerente. Ou seja, que aquilo que sejam as minhas escolhas sejam de uma forma justa, e nós sabemos que nem sempre nem sempre vamos conseguir ser, ou pelo menos nem sempre o atleta considera que nós o estamos a ser ou não. Mas, do meu ponto de vista, todas as opções que eu tomo, todas as decisões que eu tomo, e quando eu digo a minha equipa técnica, porque nós trabalhamos como uma equipa técnica, uma verdadeira equipa técnica, e todos têm uma palavra a dizer naquilo que são as decisões. Mas aquilo que mais luto e que mais trabalho é para que nenhum atleta ache que eu tenho tratamentos diferentes com ninguém,
e quando digo tratamentos não quer dizer que o atleta o gera, como jogador, não tem uma personalidade que precise de que eu falo para ele de uma forma, mas se for o Del, eu se calhar já tenho que falar de maneira diferente, e se for o Cardinal já tenho que falar de maneira diferente. Não estou a falar na forma como eu interajo ou como eu reajo a cada um deles, porque cada um tem uma cabeça diferente e cada um é um ser diferente. E nós temos que entender que ser é esse que nós temos à nossa frente. Mas coerente exatamente é nas ações e nas escolhas, coerente é na disciplina, coerente é sendo justo naquilo que são as nossas decisões e fazendo sempre aquilo que nós achamos que é o melhor para a equipa. Só se eu fosse maluco. É que eu escolhi algo que eu achasse que aquilo não ia ter resultado só para agradar o jogador A ou para agradar o jogador B. Isso está fora de questão. Todas as decisões que nós tomamos são no sentido que a equipa ganhe, que a equipa jogue, que a equipa melhore, que a equipa tenha mais qualidade, que a equipa seja melhor hoje do que era antes. E nesse aspecto é algo que eu prezo, que eu trabalho, que eu luto, que é exigência, competência e ao mesmo tempo muita seriedade, frontalidade, que eu seja coerente e verdadeiro naquilo que são as minhas abordagens e as minhas escolhas com os jogadores. Esse sentido de coerência e justiça, para mim, é muito importante e penso que é uma das formas que nós treinadores temos para, além da competência, além da qualidade e além dos resultados, é uma das formas que nós temos para conquistar o nosso vestiário, como tu dizes, é o nosso balneário. Sim, perfeito. Perfeita a colocação, também estou de acordo com isso. E uma pergunta que eu ia te fazer também, em relação a toda a metodologia de trabalho, em relação às bolas paradas, né? Aonde que você começou a ir buscar conhecimento sobre as benditas das bolas paradas, que elas decidem muitos jogos, e eu vi os jogos do Sporting, tanto na televisão, como a UEFA em Zaragoza, que depois a gente vai chegar também na parte da UEFA Champions League. Conversei com alguns atletas, até com o Merlin mesmo, que eu encontrei ele aqui, quando ele teve alguns jogos aqui, foi muito perto de casa, que eu fui assistir com a seleção italiana, e eu falei para ele, e o Nuno? Como você tá se encaixando com o trabalho dele? Ele falou muito bem de você, e frisou muito bem também que ele cresceu muito com a equipa, com o time, em relação às bolas paradas, porque ele vinha do campeonato italiano, que não são todos os clubes, não são todos os treinadores que têm esse conhecimento em relação à bola parada, e é um fato que as bolas paradas decidem títulos, conquistas e diferenciam as equipes. Aonde que você foi buscar esse conhecimento das bolas paradas? Olha, já no Instituto, eu era muito obcecado por essas situações, porque eu considerava isso mesmo, que as bolas paradas num determinado jogo, num jogo em que está equilibrado, pode muito bem decidir quem ganha ou quem perde. Inclusive, posso partilhar contigo. Eu quando fiz a minha tese de mestrado, fiz um estudo em que avaliei os golos todos do Sporting de uma época. E nos golos todos do Sporting dessa época, havia percentagens diferentes para jogos em ataque posicional, golos em ataque posicional, golos de transição, de contra-ataques, golos de superioridades numéricas em contra-ataque, ou golos de bolas paradas, golos de 5-4, guarda-redes avançado. Ou seja, e cataloguei todos os golos que o Sporting marcou. E depois fiz um paralelismo com o tempo que eu dedicava ao treino para cada um destes aspectos. Quanto tempo é que eu dedicava a treino numa época inteira? Quanto tempo é que eu dedicava a treino para trabalhar ataque posicional, para trabalhar situações de jogo formal, para trabalhar situações de ataque organizado? Depois, quanto tempo eu dediquei a situações de ataque contra ataque? Quanto tempo eu dediquei a situações de estratégia e de bolas paradas? E assim sucessivamente. Curiosamente, esse estudo dizia-me que quanto mais trabalhava uma determinada situação, mais a probabilidade eu tinha de obter golo através dela. E isso para nós é uma ferramenta espetacular, porque nos diz que quanto mais eu treino, mais sucesso vou ter através dessa tarefa. E o que é certo é que nós dedicamos muito tempo e muito trabalho, e nós sabemos, e eu também fui jogador, tu também foste jogador, e sabes que esse trabalho da bola parada muitas vezes é um trabalho chato, porque muitas vezes é feito sem oposição, ou mesmo quando é feito com oposição, a nossa oposição conhece aquilo que vamos fazer, não é? Porque se eu jogo dentro do treino
em que faço a equipa A contra a equipa B dentro do treino, e a equipa A chama uma determinada bola parada, a equipa B fica nos atalhos, porque sabe o que é que eles vão fazer. E então nem sempre é um tipo de treino que é motivante, porque os atletas, ou é porque é sem oposição e não cativa muito, ou porque é com a oposição e a oposição já conhece e torna-se difícil das coisas resultarem. Mas o que é certo é que à medida que fomos trabalhando cada vez mais esses aspectos, fomos percebendo que eles resultavam. E fomos percebendo que vamos para jogo e a gente em cada jogo fazia... para tu teres uma ideia, o Sporting faz cerca de quase 30% de golos de bola parada, dos 100% dos golos todos. 30% de golos de bola parada é muito golo de bola parada. E então, acho que se eles entenderem que a situação resulta, se eles entenderem que nós vamos tirar proveito dessa situação, se eles entenderem que isso é uma mais-valia para nós, porque se fizermos as coisas corretamente, depois em jogo elas vão obter resultado. Apesar de ser um tipo de treino que não cativa ou que não motiva assim tanto para o atleta, eles vão entender que é importante fazê-lo porque vamos obter resultados e vamos obter frutos através dessa situação. E depois a alegria é grande, quando nós vimos que trabalhamos essa situação, mesmo que no treino seja algo chato ou aborrecida, nós depois chegamos ao jogo e vimos que esse trabalho que nós fizemos, que até era chato e aborrecido, resultou. E penso que se quando resulta, a forma de nós entendermos e vermos, e o próprio atleta, a forma dele encarar esse tipo de treino passa a ser diferente, passa a ser melhor, passa a ser muito mais positivo. E penso que conseguimos ao longo dos tempos, fazer com que o atleta olhasse para a estratégia e para a bola parada como algo importante, algo que vai resultar e algo que pode até decidir um jogo. E eu recordo, no primeiro ano em que eu fui campeão no Sporting, o Sporting vence o jogo 4 na Luz com um fora, com um gol de estratégia. E nesse ano nós fizemos gols de estratégia quase nos jogos todos. E íamos variando, íamos alternando. E depois há outra situação, e que falaste no Merlin, que é importante frisar, que é o facto de treinarmos bastantes vezes isso e essas situações, e o adversário, neste caso no treino, a oposição no treino, ser uma oposição que conhece aquilo que vamos fazer, faz com que o atleta tenha que pensar melhor aquilo que vai fazer. Vai ter que achar outro tipo de opções, vai ter que achar variantes dentro da bola parada, que às vezes não sou eu que a dou, são eles que as descobrem. Porquê? Porque a defesa adaptou-se porque conhecia, e como a defesa se adaptou porque conhecia, obriga a que o atleta varie, procure outras opções, procure outras soluções, procure outras situações de vantagem, e penso que nisso eu também tenho aprendido muito com os meus atletas. Tenho aprendido que eles descobrem situações, que eles vão descobrir coisas melhores do que aquelas que se calhar eu até tinha para lhes dar, e de facto eles têm aprendido algumas situações comigo nesse aspecto, mas eu sou um privilegiado, porque também tenho aprendido bastante com eles, e sou um privilegiado porque os jogadores todos os dias no treino também me ensinam algo que me faz ser melhor todos os dias. É aquela troca de informações do dia a dia, né? Da convivência diária. Isso. Que todos nós aprendemos sempre um com os outros. É importante que possamos estar com a mente aberta para poder adquirir esse conhecimento e acreditar na estratégia, na bola parada, porque isso aí já deu muitos títulos e conquistas e acaba te fazendo um clube, uma equipa, um time diferenciado, até os próprios atletas. Perfeito. Aqui tem uma pergunta aqui recordares. Desculpa só um minuto. Tem uma pergunta aqui do Zico. O Zico, que também é jogador, é treinador lá na Bélgica. O campeonato da Bélgica foi cancelado. Okay. A equipa dele é a campeã dessa temporada na Bélgica. Ele está perguntando aqui, esta tese de mestrado está disponível para consulta em algum lugar? Ok. Olha, parabéns ao Zico, se é o treinador do Charleroi, suponho. Não, eu penso que não está, mas que se ele me fizer chegar o e-mail dele, eu passo para ele esse estudo sem qualquer problema. O Zico, então vou falar para o Zico depois, seja, o Zico que começa... Ele que me manda uma mensagem ou no Instagram... Manda no direct aí pelo Instagram, vocês trocam contatos, e-mail e passo assim para ele esse estudo sem qualquer problema.
passa esse estudo sem qualquer problema. Ele está falando aqui, obrigado. Aliás, eu acredito que é na partilha. Isso, obrigado. Acredito que é na partilha que nós crescemos e não estando a esconder nada. Eu sou dessa opinião. Quanto mais nós partilharmos, mais evoluímos uns com os outros. Nós só temos a crescer com a partilha. Exato, eu também sou de acordo. Eu fiquei sabendo esses dias uma coisa que eu não sabia, como eu já estou muito tempo fora do Brasil também, eu acompanho, mas acompanho um pouco mais de longe. Eu tive o Miltinho, o falecido Miltinho, que Deus o tenha, como treinador, e teve o treinador também do PC de Oliveira, né? Campeão com a seleção brasileira. E não sei se você já sabia, eu fiquei sabendo um dia desse que eu vi a live do Vinícius. Eles cruzaram os trabalhos, que um era melhor no ataque e outro era melhor na defesa. Eles acabaram chegaram um período dos anos, eles cruzaram o trabalho dele. Nuno, vou te interromper. A live vai cair, porque tá dando 11 segundos, mas a gente volta, tá? Deixa ela cair e ela volta. Tá bem. Estamos aí? Aí voltamos, ok. Aí o pessoal tá voltando aqui também. Como eu estava falando, o Miltinho com o PC, eles cruzaram o trabalho deles, porque eles falaram que, mas como você treina a parte do ataque, como você treina a parte defensiva, eles acabaram se tornando, além de tudo, amigos, e cruzaram o trabalho deles, que eu acho que é uma coisa que é importantíssima aí pro crescimento da modalidade e pro crescimento profissional do treinador ou do profissional daquela situação, entendeu? Xera, quem tem medo e quem esconde aquilo que faz é porque não está muito certo também da sua competência e da sua qualidade, e é porque tem medo de se abrir, se calhar porque não ou porque aquilo que faz não tem assim tanta qualidade e tem medo que de alguma forma critiquem pela pouca qualidade que apresenta, ou não. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que nós só conseguimos evoluir se partilharmos, se conversarmos sobre as coisas, porque eu hoje converso contigo e tiro sempre mais algo positivo, amanhã converso com outro e há sempre um outro feedback, um outro input que eu consigo melhorar. Eu acho que eu só consigo entender as coisas desta forma. Não é? Eu dou para tu teres uma ideia, eu sou o coordenador dos cursos de treinadores aqui em Lisboa e eu não tenho problemas nenhuns em partilhar com todos aqueles que estão a aprender a ser treinadores tudo aquilo que eu faço. Acho que não faz sentido eu esconder. Vou esconder o quê? Eu tenho é que partilhar para a seguir ir voltar a aprender, para ser melhor, para jogar, para ser melhor no jogo, para ser melhor no treino, para ser melhor. Eu tenho é que partilhar para isso me fazer crescer e ao mesmo tempo para retirar de com quem eu converso e com quem partilha comigo as melhores opções para eu melhorar também. Nem consigo entender isto de outra forma. Sinceramente não consigo entender. Se você não entende, muito menos eu, mas não são todas as pessoas, infelizmente, que pensam dessa maneira. Mas, enfim, aí os que repartem, que partilham o conhecimento, são sempre aqueles que estão crescendo e sempre estão à frente dos outros. E não é nunca nada por acaso, né? Enfim, a situação é essa. Nuno, uma coisa importante que a gente fala sempre do futsal olímpico, se um dia vai se tornar olímpico, vai se tornar olímpico, uma coisa do mundo, uma situação do mundo esportinguista. O futsal hoje, graças a Deus também, pelo trabalho de vocês, pelas conquistas que o Sporting obteve, e é um clube sempre, nos últimos anos, apesar do Sporting ser sempre um clube grande, vai ser sempre um grande de Portugal, mas a seção de futsal cresceu muito, O orçamento do futsal que vocês têm hoje é devido também pelo apoio da SAD, pelo apoio do futebol, ou não? Se o futebol segue trabalhando junto com o futsal nesse sentido ou não? Como que funciona aí no esporte? Olha,
Estás-me a fazer perguntas difíceis de responder, vou-te já dizer. Eu não sei, eu nem sequer consigo distinguir o Sporting, ou melhor, não é que não consegui distinguir, eu entendo essa distinção, mas quem é adepto do Sporting e quer que o Sporting ganhe, não é adepto do Sporting SAD, nem é adepto do Sporting Clube. Quem quer que o Sporting ganhe, seja o futebol que é SAD, ou seja o futsal que é clube, ou o hóquei patins, ou o vôlei, ou o handball, ou o basquetebol, que quer que seja, a modalidade que for, quem é adepto do Sporting é adepto do Sporting, não é da SAD nem do clube, é do Sporting. E obviamente que a direção da SAD e a direção do clube é a mesma, e tudo tem um pouco, e tudo tem essa ligação. Quem gera o Sporting está totalmente interligado e com aquilo que são as diretrizes das várias modalidades e dos vários departamentos. Agora, depois cada departamento tem a sua gestão própria, não é? Com um orçamento próprio dado pelo clube, dentro do seu departamento. Mas quem é do Sporting é do Sporting, não é da SAD, nem do clube, é do Sporting. Não, perfeito, perfeito. Muito claro a tua colocação. E depois, em relação sempre ao futebol e ao futsal, a captação de atletas, o futebol faz captação de atletas no futsal do Sporting, ou isso é bem separado? Como que funciona? Não, é separado, é separado. Apesar de já ter acontecido, transitarem jogadores do futsal para o futebol, penso que já aconteceu, e do futebol também já vieram jogadores das captações do futebol para o futsal, com algumas características que provavelmente não serviam mais do futebol para cá, né? Eu recordo de termos trazido para as nossas equipas de formação um guarda-redes que era muito pequeno e para o futebol isso era uma característica que eles davam bastante valor e que pelo número de atletas que eles tinham para captar, esse parâmetro acabou por ser importante para eles, não tendo optado por ficar com esse atleta e nos tendo indicado para, penso que até era uma equipa de benjamins ou de infantis, de muitos jovens, e através do futebol, da academia, nos terem encaminhado o atleta para o futsal, mas não é muito normal haver a ligação existe, mas não há muito transfer dos jogadores do futebol para o futsal e do futsal para o futebol. Não existe. Mas no teu modo de ver, o futsal poderia e é também um celeiro de formação de atletas. Lógico, depois vai depender de algumas características, se é característica do atleta para jogar futsal, tem outros que vão ter a característica de jogar mais o futebol, mas na formação dos atletas, o futsal continua sendo importante para o futebol, no seu modo de ver? Eu acredito que sim. Eu acredito, se calhar é puxar a brasa à nossa sardinha, à sardinha da nossa modalidade, que se calhar é mais fácil adaptar um bom jogador de futsal para ser um bom jogador de futebol do que adaptar um bom jogador de futebol para o futsal, porque o espaço é menor, obriga a pensar mais rápido, a pressão no jogador da bola é sempre muito grande e obriga a que a execução seja num espaço de tempo mais curto e num espaço em termos local também mais pequeno, e quem consegue desembrulhar num espaço tão curto e em tão pouco tempo, certamente num campo maior e com mais espaço terá mais facilidade em fazê-lo. Agora, obviamente que há outras diferenças muito grandes que têm a ver com o aspecto físico, com outro tipo de aspectos e de outras características que se calhar num jogador de futebol são bastante exigentes e que se calhar nós no futsal não temos tanta exigência assim, porque nós sabemos que no futebol um jogador terá que fazer 90 minutos, exceto 3. No futebol pode haver 3 substituições, não é? Ou seja, 8 têm que fazer 90 minutos. Só 3 é que, na pior das hipóteses, uns fazem 60, outros fazem 80, outros já entram nos descontos. Normalmente acontece mais ou menos assim. Enquanto no futebol nós sabemos que, apesar do jogo ser muito intenso, o tipo de esforço é completamente diferente. E o jogador está muito cansado e está exausto e nós conseguimos retirá-lo
e passado 2, 3 minutos o jogador recuperou e já consegue ir para o jogo outra vez e ter um desempenho tão bom quanto estava antes. Ou seja, o tipo de esforço, a caracterização do esforço, o tipo de desempenho é completamente diferente. E se calhar, para algumas situações, o atleta de futsal conseguia se adaptar bem ao futebol, mas se calhar nestes aspectos mais físicos, mais motores, mais de força, mais relacionados com capacidades motoras, se calhar nesse aspecto teria mais dificuldade, mas não há dúvida nenhuma que o jogador de futsal é um jogador habilidoso, é um jogador tecnicista, é um jogador que tem que decidir mais rápido, que tem menos tempo para pensar, que tem que ser mais intenso, tem que ser mais agressivo na grande parte das vezes, mas por outro lado há outro tipo de exigências físicas que no futsal o facto das substituições serem volantes nos permite gerir esse tipo de esforço de uma outra forma que no futebol é muito mais difícil. Não é? Correto, perfeito. Tem aqui, passou o João Matos, acho que está aí por aí, seu atleta. Meu capitão. Foi seu atleta, foi seu capitão, acho que foi seu atleta também no Instituto, se eu não me engano. Eu cheguei a jogar. Não, ele nunca jogou. O João sempre jogou no Sporting. Sempre no Sporting? Então sempre. Foi estava o Rato aí também, o Rafael, que está hoje no Aldo Penhas, que é Movistar. Enfim, vamos lá. Em relação ao futsal, equipa sênior, como que funciona a captação de atletas e qual o perfil de atleta? Qual é o perfil que o atleta precisa ter para fazer parte do Sporting? Depois, como que vocês trabalham a captação? Só você vai avaliar e olhar os atletas, ou você tem um scouting que faz esse trabalho para você, e como que funciona a decisão, como funciona a decisão de vocês de optar por um atleta ou outro, para estar hoje no nível que o Sporting, para fazer parte do grupo do Sporting no nível que vocês estão hoje? Olha, neste momento, para jogar no Sporting tem que ser um atleta de grande nível, né? Não podemos arriscar em colocar ao serviço de um clube como o Sporting, que é campeão europeu, qualquer jogador. E os jogadores de grande nível, felizmente, eu conheço todos, ou quase todos. Por isso, fica mais fácil fazer essa análise, que é o ir acompanhando regularmente as várias ligas, os vários campeonatos, e isso feito não só por mim, mas por mim e pela minha equipa técnica toda. Temos apenas um departamento de scouting, e esse departamento de scouting o que faz é análise de jogo e análise de adversários na nossa liga ou nas competições europeias, mas não fazemos uma análise de scouting para atletas de possíveis contratações para o Sporting. Esses atletas, felizmente eu e a minha equipa técnica conhecemos quase todos eles, que pelo menos os que têm mais qualidade, que são aqueles que servem para o Sporting. Esses, temos um leque muito grande de possíveis jogadores, e depois há uma coisa muito importante que nós consideramos para adquirir qualquer jogador, ou para fazer uma aquisição de qualquer jogador ou contratação. É que neste momento não nos chega que o atleta seja bom jogador. Eu que há uns tempos li qualquer coisa, penso que do Klopp, do treinador do Liverpool, a dizer que ele dizia, já foi há uns anos, ele dizia que não contratava um imbecil só por ser bom jogador. Então, e eu considero um pouco essa ideia também, porque não chega a ser bom jogador se depois vem estragar um grupo que está bem formado e que tem qualidade e que é unido e que trabalha em prol de objetivos coletivos. Não chega alguém que tenha muita qualidade e que depois venha estragar tudo o resto e que os objetivos não sejam alcançados só porque conseguimos ter um imbecil a jogar numa equipa. E em relação a isso, temos falo sempre que quero ter interesse, ou sempre tenho interesse em algum jogador. Primeiro, tenho que ter várias opções.
E depois tem que conversar com muitas pessoas. Também não me chega a conversar com os amigos desse jogador, porque todos os amigos desse jogador me vão dizer que ele é 5 estrelas e que é um cara, como vocês dizem, é um cara que é excepcional. Não, tem que falar com muitas pessoas, tem que falar com treinadores, tem que falar com empresários, tem que falar se for só com empresários também não dá, porque só os empresários também vão querer colocar o jogador, a não ser que seja um empresário em que nós tenhamos muita confiança nele, e vou-te já dizer que é o teu caso. Eu tenho muita confiança em ti, tu sabes que já te pedi opiniões até de jogadores, de outro tipo de jogadores que se calhar até nem trabalham contigo, ou que nem trabalharam, ou que já trabalharam, e às vezes esta ligação que eu tenho contigo é boa e permite-me ter confiança naquilo que tu me dizes, e quem diz o Gera, diz outras pessoas amigas que nós temos, ou empresários, ou treinadores, ou ex-colegas. É sempre importante ter várias opiniões, é sempre importante saber quem contratamos, quem colocamos a trabalhar, porque ao fim e ao cabo o que nós estamos a fazer é trazer para a nossa casa alguém que, quanto mais conhecimento tivermos dessa pessoa que nós trazemos para dentro da nossa casa, melhor, porque aí não vamos ser surpreendidos, não vamos ser enganados, e não vai haver surpresas quanto a comportamentos indesejados que nós queremos. Portanto, nesse aspecto, o Sporting conhece muito bem o mercado, conhece muito bem os jogadores, conhece muito bem as características dos jogadores que precisamos, e depois, não só essas características técnicas e táticas, tem que se conciliar bons seres humanos, tem que se conciliar com bons elementos de grupo, tem que se conciliar com elementos que trabalham, que gostam do trabalho, que gostam de treinar. Comigo tem que vir para o Sporting jogadores que gostam de treinar, porque quem não gostar de treinar está desgraçado. Porque eu gosto de treinar, faço com que a minha equipa toda ela goste de treinar, e no dia em que nós contratarmos alguém que não gosta de treinar, vai ter muitas dificuldades a chegar. Portanto, esse é outro aspecto que nós também perguntamos bastante aos selecionadores que trabalham com eles nas seleções, aos treinadores que trabalharam ou trabalham com eles em clubes, colegas, ex-colegas, adversários. Tentamos tirar o máximo de informação possível para que não se contrate um imbecil só por ser um bom jogador. Isso é um aspecto importante para nós. Primeiro de tudo, em relação a mim, eu te agradeço pelas palavras, mas é bom que a gente consegue separar a amizade do profissional, e você me joga um peso muito grande nas minhas costas, porque eu tenho que parar sempre... Não. Vou-te dizer, mas não estou a dizer que tu me aconselhas outros jogadores. Não é esse o caso. Eu sei. O que eu te estou a dizer é que eu, às vezes, pela relação que nós temos, se calhar também faço-te perguntas que não devia fazer, porque estamos a falar de jogadores que acabam por não ser teus, ou que não trabalham diretamente contigo, e eu se calhar estou a ser injusto contigo e estou-me a aproveitar da relação que nós temos pela forma como tu sempre foste sério e sempre foste frontal e verdadeiro comigo. Posso dizer que nunca me senti minimamente enganado por algum jogador que tu tenhas dar feedbacks, inclusivamente alguns jogadores que trabalham contigo e que não tive a oportunidade de trazer ainda para o Sporting, mas que acompanho, e que sei que tens muitos com muita qualidade, e que mais tarde nós vamos falando e tu perguntas-me o que é que eu achei, e tu sabes de mim, tens exatamente a mesma frontalidade e a mesma seriedade que eu sei que tu tens comigo. Eu sei que é assim. Não, isso aí eu agradeço, isso aí é a convivência, é a credibilidade, e é recíproco, tanto da minha parte quanto da tua. Eu também já cheguei a perguntar para você de alguns atletas, e pode continuar perguntando, que isso aí faz parte do pacote. E como você falou que em relação à troca do trabalho, isso é a partilha. Fazer com que a partilha, e para mim não é não vejo como um problema, e para mim é até uma satisfação, e demonstra que tanto da minha parte como da tua nós temos credibilidade e confiança um no outro. Isso já é muito importante. Só tem uma pergunta aqui, espera aí que eu preciso te fazer. Tem uma pergunta aqui. Você, é sempre do Zico, você como treinador da equipe principal, você tem alguma interferência no processo
pedagógico das categorias de base para que no futuro tenham jogadores saídos da base na equipe sênior, na equipa principal? Olha, o modelo de jogo do Sporting é transversal a todos os escalões. Obviamente que nas categorias mais base mesmo, nas categorias dos escalões mais pequenos, como o caso dos benjamins, como o caso dos infantis e dos iniciados, até aos iniciados, até mais ou menos 14 anos, há algumas diretrizes e alguns princípios que são transversais desde a equipe sénior até esse escalão. A partir de juvenis e júniores, a partir dos juvenis e dos sub-20, o trabalho é igual. Aquilo que eu faço nos séniores passa para todos os treinadores da formação. O trabalho é completamente transversal e inclusivamente de bolas paradas, inclusivamente princípios defensivos, princípios ofensivos, a forma como a equipa ataca, a forma como a equipa defende. Tudo isso é transversal desde a equipe sénior até de uma forma muito mais próxima entre sub-20 e juvenis e depois para baixo do juvenis, ou seja, infantis, iniciados e benjamins, não tão próxima, mas com os princípios que eu adoto e aqueles princípios que nós queremos para as equipas. Aliás, nós treinadores da formação, eu sendo o coordenador técnico do futsal do Sporting, nós temos reuniões semanais, nós todas as semanas, eu reúno com todos os treinadores da nossa formação, desde os benjamins até aos júniores comigo, em que debatemos problemas das equipas de formação, debatemos tarefas de treino, debatemos muitos aspectos em que queremos melhorar, em que queremos evoluir, em que queremos aproximar ao máximo aquilo que é o que faz a equipe sénior da equipe que são as equipas de base, e isso é feito de uma forma transversal e completamente aberta com todos os treinadores da nossa formação. Perfeito. Respondida a pergunta. Uhum. Vamos lá, para a gente começar a entrar na UEFA Futsal Champions League. Vamos a isso. Né? Que o Sport acaba atualmente o atual campeão europeu, né? Uma pergunta que eu tenho em relação ao sonho de conseguir vencer, de formar uma equipe para vencer a Champions League, a futsal, a UEFA, a Champions. Começou quando? Começou lá em 2010, 2011, que em abril de 2011 o Sporting chega na final contra o Pescara da Itália, sempre em Almatá. Não, sempre Monte Silvano. Desculpa, Pescara, Monte Silvano. É da mesma cidade ali. Exato, Monte Silvano. E acaba perdendo para o Monte Silvano na final. Olha, desde 2012, eu acho que desde essa altura que o Sporting, eu nessa altura ainda era treinador do Instituto e recordo-me bem de estar a dar aulas e no intervalo consegui levar os meus alunos para ver esse jogo lá no bar da escola. Eu ainda era treinador do Instituto nessa altura. Acredito que a partir daí o Sporting acreditou que isso era uma possibilidade e acreditou que isso era um objetivo que tinham, que era um grande objetivo, difícil, muito difícil, mas que era um objetivo que queriam alcançar e que a partir dessa final que se calhar essa derrota não estava muito nos planos do Sporting da maneira como conseguiram chegar até lá, inclusivamente eliminaram equipas fortes nesse ano, eliminaram o El Pozo aqui em Odivelas, fizeram um trajeto extraordinário também, inclusivamente duas equipas portuguesas nessa Final Four. O Sporting tinha acabado de eliminar o Kairat, se não me engano, e o Benfica tinha sido eliminado então pelo Monte Silvano, e o Sporting estava na final com o Monte Silvano. E provavelmente a partir dessa final que não teve sucesso para o Sporting, ficou sempre aquele amargo de boca e aquele objetivo que queriam muito perseguir e que queriam muito alcançar e que não estavam a ser capazes. E acho que a partir daí acho que se estabeleceu não como uma obsessão no seio do Sporting. Eu quando cheguei ao Sporting não sentia que havia uma obsessão de ganhar a UEFA, não havia, mas havia uma vontade muito grande de lá chegar. A minha primeira experiência na UEFA foi má. A minha primeira experiência foi má, porque nós fomos campeões no meu primeiro ano e a primeira vez que joguei uma ronda de elite com o Sporting, que até foi cá em Portugal, e o Sporting, no terceiro jogo em que bastava o empate,
foi eliminado e perdeu com o Arás. Penso que em 2013, 2014. Depois, mais tarde conseguiu chegar a uma Final Four, a primeira Final Four que o Sporting chega, eliminando o Inter, que era uma equipa era e é, e sempre foi uma equipa poderosa, e elimina o Inter numa ronda de elite, e chega à Final Four aqui em Lisboa, em que é eliminado nas meias finais pelo Barcelona, aquele Barcelona fortíssimo, em que contava com Saad, com Wilde, com Ferrão, Bateria, Diego já, ou seja, uma equipa experientíssima, uma equipa com muita qualidade e que nos eliminou nas meias finais e que depois acabou por perder a final para o Kairat. E o Sporting nesse ano conseguiu vencer o Dina e conseguiu uma medalha de bronze. Mas a partir dessa altura começámos a pensar que é possível lá chegar. Não estamos assim tão longe. Não estamos, a distância cada vez está mais curta. Se o trabalho for bem feito e se formos competentes e exigentes naquilo que é o nosso trabalho, cada vez nos vamos conseguir aproximar mais das equipas de top, das equipas que normalmente chegam a estas decisões. Mas depois a regra alterou e tornou isto tudo muito mais difícil, como tu sabes. Foi a possibilidade de 4 países, os que tinham o melhor ranking, poderem colocar 2 equipas na Champions. Ou seja, mais equipas de qualidade para disputar rondas. Então, se houver mais equipas de qualidade dos países mais fortes, como era o caso da Rússia, como era o caso de Portugal, como era o caso da Espanha, e depois do Cazaquistão também, que são os 4 países do ranking, mais bem, torna-se mais difícil, com mais equipas de qualidade, cada vez se torna mais difícil chegar à Final Four e aos momentos das decisões. Mas o que é certo é que continuámos a trabalhar bastante, começámos a perseguir essa meta de uma forma em que pensaríamos nela de uma outra forma, começámos a pensar nela como uma possibilidade, começámos a pensar nela como algo que é atingível, não é algo que está ao nosso alcance, é difícil, mas está ao nosso alcance. Se outros conseguem, nós também podemos conseguir. E daí surgiu a primeira vez que chegámos em Almaty, a primeira vez que, eliminando a Gazprom da Rússia, a primeira vez que chegámos à final em Almaty contra o Inter, em que pela primeira vez na história do Sporting, e eu estou no Sporting, no outro dia fizemos essas contas, já fizemos cerca de 380 jogos oficiais, aí 380 jogos oficiais, e foi a primeira vez que o Sporting não marcou um golo, ficou em branco. Foi a primeira vez. Ou seja, essa final em Almaty, em que o Sporting é derrotado pelo Inter de uma forma esmagadora, também foi algo que deixou marcas, pela forma como aconteceu, por tudo. E então que foi a época 2016 e 2017, né? Isso, que as meias finais foi Inter 3, Kairat 2 e Sporting 2 para 1, isso mesmo. E essa final, esse 7-0 na final da UEFA, quais foram os aprendizados? Deixaram marca, sim, que a gente sabe que deixou, mas quais foram os aprendizados e os ajustes que vocês conseguiram fazer para o ano sucessivo? Porque no final das contas, depois vocês chegaram na final também, em 2017 e 18, abril de 18, e depois vocês chegaram na final de novo, 2018 19, que em abril de 19 vocês se tornaram campeões. Mas dessa primeira final aqui, qual foi o maior aprendizado e os ajustes que vocês fizeram para a temporada sucessiva, em questão de metodologia e também em questão de plantel? Como que foi isso? Olha, eu costumo dizer que a gente umas vezes ganha e outras vezes aprende. A gente nunca perde. Nós nunca perdemos. Ou ganhamos ou aprendemos. E naquela altura, eu acho que como não ganhámos, aprendemos. E esse era o sentimento que nós íamos ter que ter, que era aprender com aquilo que tinha acontecido. O que é que não correu bem?
E eu acho que a abordagem a essa... Nós estávamos num momento tão bom, nessa altura, o jogo com a Gazprom foi tão bom e foi com tanta qualidade que se calhar os índices de confiança estavam acima daquilo que era o indicado. E penso que entramos nesse jogo em que os índices de confiança eram muito grandes. E inclusivamente, e eu já vi esse jogo várias vezes também, o jogo espelha muito a eficácia e o jogo é eficácia, não há dúvida nenhuma, mas o jogo espelha muito a eficácia que o Inter teve, porque as grandes oportunidades na primeira parte, inclusivamente, foram do Sporting, as primeiras grandes oportunidades nesse jogo foram do Sporting, e acabámos por chegar ao intervalo a perder 2-0, em que o jogo não estava mal para nós. Apesar de estarmos a perder 2-0, o Sporting estava inteiro, o Sporting estava a jogar bem, o Sporting estava a criar oportunidades, inclusivamente. E o jogo recomeça a segunda parte e em cerca de 2, 3 minutos o Sporting leva o 3-0 e o 4-0. E aí é sentir que foi tudo abaixo. Com 4-0 numa final da Champions contra o Inter, impossível lá chegaram. Tentámos com um guarda-redes avançado durante bastante tempo, com algumas oportunidades também, mas era o dia em que a bola não ia entrar. Era o dia dos 380 jogos que o Sporting já fez, era o dia que ia ficar em branco. E foi assim, o jogo ficou em branco. Pensámos muitas vezes o que é que aconteceu ali. Aconteceu uma tremenda eficácia e qualidade da parte do Inter, provavelmente uma abordagem se calhar confiante demais, provavelmente alguns desses aspectos nos dificultaram e foram fatais nessa final. Depois, algumas coisas corrigimos, como é lógico, e chegámos à segunda final consecutiva, com outro tipo de experiência já também, era a segunda consecutiva, contra o mesmo adversário, num jogo em que na minha opinião, um jogo equilibrado, em que se decidiu em 3, 4 pormenores individuais. Eu recordo do Elisandro muito bem nessa final, em que ninguém o conseguiu defender. Recordo-me que Ricardinho imparável nesse jogo também. Recordo-me Gadeia num momento de forma extraordinário também. E depois há momentos desse jogo e dessa final também extraordinários, que foi quando o Sporting reduz e coloca guarda-redes avançado e nós percebemos claramente que o Inter estava em grandes dificuldades e que não estava a ser capaz de nos defender, e nós mais uma vez não fomos eficazes, e o jogo é eficácia. E o Inter conseguiu vencer esse jogo, foi mais eficaz, foi melhor, não há dúvidas nenhumas, mas ficou outra não ganhámos, mas aprendemos, voltámos a aprender. Aprendemos que cada vez estamos mais próximos. Aprendemos que falta pouco. Alguma coisa estava a faltar, isso não havia dúvidas nenhumas. Havia alguma coisa ali que estava a faltar, mas que ainda não estávamos a ser capazes. E tínhamos que dar esse clique para sermos capazes. Tínhamos que fazer algo melhor, tínhamos que fazer algo diferente. Porque se nós fizermos as mesmas coisas, vamos obter, se continuarmos a fazer o que sempre fizemos, continuamos a conseguir o que sempre conseguimos. Se fizermos sempre a mesma coisa, vamos obter sempre os mesmos resultados. Se quisermos alterar aqui qualquer coisa, a probabilidade de alterar resultados também é grande. E então, voltámos a aprender, voltámos a não ganhar, mas a aprender, e partimos para uma época diferente, para uma época em que voltámos a chegar à final da Champions, que vencemos. E tivemos que fazer coisas diferentes. Cortando um pouco, eu tive presente no ginásio, no pavilhão, como se fala em Portugal, no pavilhão, em Zaragoza, né, nessa final. Sim, nós encontramos no hotel, inclusivamente. Um dia antes no hotel, um dia antes da final, onde vocês ganharam da equipe húngara por 6-1, né? Gior. E o Inter, e o Inter ganhou do Barcelona 2-1. E vocês acabaram com a final. Nós trocamos ali conversamos um pouquinho ali antes da final, e eu assistir no pavilhão esse jogo, porque muitas das vezes da televisão a gente não consegue enxergar muitas coisas de quando você está ao vivo. E ali, no meu modo de ver, uma coisa importante que vocês aprenderam e que vocês ajustaram da temporada 2017 para a temporada 17-18 para 18-19, vocês contrataram o Guita, que para mim
foi uma grande mais-valia para o Sporting, porque é um Sim, sem dúvida. dos do mundo, que para mim que é os guarda-redes, os goleiros, são mais de 50%, são 50% da equipa. Tem que fazer diferença quando tem que fazer. E depois também a contratação do Rocha, e depois eles contrataram o Alex. Para mim foram as duas coisas importantes, onde vocês conseguiram também, além do trabalho, dos estudos, das adaptações que vocês fizeram, tudo, com mais bagagem, já com a bagagem de 2 finais, vocês conseguiram tirar aquele gap, aquela diferençazinha que tinha com o Inter, com o Barcelona, e aí foi onde que em 2018 vocês chegam ali novamente, 2018 e 2019 vocês chegam e no final das contas conseguem conquistar o título esperado, que dentro do processo longo. E também teve a contratação do Merlin, né, que foi importantíssima aí para ajudar o plantel para ajudar a equipa de forma geral. Não, o Merlin já estava no Sporting há 4 ou 5 anos. Sim, já estava, desculpa. É verdade. O regresso do Léo é que, na minha opinião, também foi muito importante, porque é um fixo forte, é um fixo que defende muito bem e que era importante para este tipo de jogos e para este tipo de combates. O Léo é claramente um jogador de Champions. É um jogador que com a adversidade e com a dificuldade e com a dureza, é um jogador que cresce e que fica melhor. E o Léo foi também, na minha opinião, uma mais-valia nesta decisão desta final também. Mas muitas coisas foram feitas também nessa final. Até chegámos a essa final, passámos pelo Benfica, e eliminámos o Benfica num jogo extraordinário aqui na ronda de elite, e a partir dessa altura em que chegamos à Final Four, em que podemos jogar com Kairat e jogar em casa, em que podemos jogar com o Inter, que era o campeão em título, e podemos jogar com o Barcelona, ou seja, das 4 equipas, a única que não tinha ganho a Champions nunca era o Sporting. Era aquela menos favorita, era aquela que provavelmente todos queriam que lhes tocasse na sorte do sorteio. Mas havia uma bagagem muito grande de 2 anos já, e depois daí para a frente foi feito um trabalho extraordinário para que as coisas chegassem a Almaty de uma forma em que não ia deixar dúvidas. Eu sentia que não ia haver qualquer dúvida, e foi feito algumas coisas diferentes, foram feitas muitas coisas diferentes, tive muitas ajudas para isso também, e às quais sou muito grato, e tenho a certeza que se não fosse isso, que teria sido impossível lá termos chegado, da forma como nós chegámos, e ganho da forma como nós ganhamos. E falando nisso, vocês chegaram na final contra o Kairat, ganharam de 2-1 a final contra o Kairat, e na fase de grupos ainda vocês tinham jogado já contra o Kairat. Isso, e tínhamos perdido. Acabaram perdendo 2-1, porque eu tenho o Rangel ali, eu acompanhei. Eu sei. Um grande gol do Rangel num canto. Sofremos um grande gol do Rangel num canto. Num canto, no escanteio ali, um voleio. Um voleio, isso mesmo. E na fase de grupo vocês tinham perdido 2-1, mas vocês e Kairat sempre foram jogos muito apertados ali. Isso. E voltando sempre com o Kaká, sempre no Gazprom, e depois no Kairat. Isso mesmo. E depois na fase de grupos, e depois novamente ali na final da Champions. Então o processo, às vezes, o processo é sempre longo. Você tem que sempre aprender. Quando a gente tem um gap de muita diferença, porque o campeonato, a Liga Portuguesa, hoje é Benfica e Sporting, correto? Os outros jogos melhorou um pouco. As outras equipas outras equipas já nos dão muito trabalho também. Tem um orçamento muito mais baixo, e tem muitos outros jogadores que seriam, entre aspas, de segunda faixa, mais de qualidade, tá? E tem muita diferença do Sporting e do Benfica para as outras equipes. E em relação ao Campeonato Espanhol, que o último pode sempre ganhar o primeiro. A competitividade que eles têm nesse aspecto é maior. Por um período muito
por um período muito longo da competição. E como que vocês conseguem fazer com que essa diferença seja menor para vocês chegarem mais preparados aí para os jogos de mais intensidade, de mais qualidade, principalmente nos jogos aí da ronda de Elite e na Final Four da Champions? Olha, posso-te confessar algumas coisas. Posso-te confessar algumas coisas e posso abrir aqui o livro em relação a algumas coisas que nós fizemos e da forma como nós nos preparámos para a Final Four. Obviamente tive algumas ajudas, na forma mais comigo, na forma como eu geria o jogo, na forma como eu intervinha no treino, na forma como eu poderia dar inputs aos jogadores. Tive algumas ajudas e procurei ajuda. E tive uma ajuda de uma pessoa que é coach, que é a Susana Torres, que me deu várias opções de coisas que eu poderia fazer, algumas estratégias que eu podia mudar, aquilo que eu teria que fazer de diferente. Não é nenhuma, é coach, entende as nossas cabeças, entende o que é que devemos mudar, conheceu-me e percebeu que poderia e que deveria mudar se quisesse ganhar. Não poderia continuar a fazer o mesmo, porque aí ia obter o mesmo resultado, teria que passar para um outro nível, teria que mudar, teria que alterar estratégias, e foi isso que fomos fazendo e que fomos falando e que fui colocando nos jogadores. Para tu teres uma ideia, a partir de aí a 3 semanas da Final Four, o balneário foi todo decorado com imagens Champions só. Quisemos que o foco dos atletas fosse só direcionado para a Champions, quisemos que o foco dos atletas fosse só a pensar naquilo que vinha aí, que era uma grande competição, independentemente dos jogos que ainda tínhamos para a Liga, porque ainda faltavam 3 jogos para acabar a fase regular da Liga. A partir de uma certa altura, de 3 semanas, deixámos de ver vídeos dos nossos adversários da Liga Portuguesa, e todas essas semanas que antecederam a Champions, mesmo nas semanas em que jogávamos contra outros adversários portugueses, nós começámos a passar scouting e análises do Inter, que era o nosso adversário da Final Four. Não acredito que o Inter tenha feito isso na Liga Espanhola, porque o Inter, de certeza que tinha jogos muito mais difíceis e que não ia estar a abdicar 2 semanas de trabalho a pensar no Sporting, porque ia ter jogos extremamente difíceis na Liga Espanhola, e nós considerámos que quem se prepara bem para jogar com o Inter está preparado para jogar contra qualquer equipa portuguesa. E então começámos a trabalhar essencialmente em cima daquilo que era o Inter, independentemente do adversário da Liga Portuguesa que nós íamos ter nesse fim de semana. Depois, nomeadamente, deixámos de usar as bolas da Liga Portuguesa, começámos a deixar de usar coletes da Liga Portuguesa e só usávamos coletes de treino e material de treino, tudo do que era Champions. Ou seja, começámos a entrar na cabeça dos atletas de uma outra forma que se calhar não tínhamos entrado nos anos anteriores. Não sei se é isto que resulta ou não resulta. O que eu sei é que a gente teria que fazer alguma coisa diferente. O que eu sei é que se eu queria um resultado diferente, as estratégias também tinham que ser diferentes e algo tinha que mudar ali. Foi feito um plano de jogo muito estruturado com todas as características que nós queríamos colocar no jogo, as características do adversário, como é que íamos defender todas as situações, como é que íamos atacar todas as situações, o que é que íamos fazer se estivéssemos em vantagem, o que é que íamos fazer se estivéssemos em desvantagem, o que é que íamos fazer, o que é que eu iria dizer se estivéssemos a ganhar, se estivéssemos a perder, o que é que eu iria dizer se estivéssemos empatados ao intervalo. Ou seja, a partir de uma certa altura, o nosso foco foi tão grande naquilo que era a Champions, naquilo que era o jogo do Inter, que muitas atividades que foram feitas foram eu sentia, dia após dia, treino após treino, os níveis de confiança cada vez iam sendo maiores. Cada vez que treinávamos uma situação, cada vez os jogadores acreditavam mais que era possível e que as coisas iam resultar. O foco cada vez era maior, as situações cada vez se resultavam de melhor forma. As atividades que nós íamos fazendo, nomeadamente emoções que nós queríamos que ficassem em Lisboa e emoções que nós queríamos que fossem na bagagem connosco para Almaty, coisas boas e coisas más, aquilo que nós queríamos cá deixar, aquilo que nós queríamos levar, tudo isso, a união que nós sentíamos no grupo e o espírito que nós sentíamos de conquista era muito grande. Era como se sentíssemos
era impossível nós não ganharmos aquela Champions. Por tudo o que pudesse acontecer, era impossível que a gente não ganhasse aquela Champions. E só para teres uma ideia, nós eliminamos o Inter inclusive estavas a falar de estratégia há pouco, nós eliminamos o Inter, marcámos 2 golos a defender 5-4, marcámos 1 golo de canto e marcámos 1 golo de 4-3, ou seja, marcámos vários golos de estratégia, né? Se considerarmos 4-3, 5-4 defesa e canto, golos de estratégia, golos de bola parada, golos de estratégia e golos trabalhados, marcámos dessa forma. Mas o que é certo é que o jogo acabou e não havia aquela euforia de conseguimos ultrapassar o Inter finalmente. Havia sim o sentimento de que não, nós ganhámos porque nós estamos mesmo numa fase muito boa, é completamente justo o facto de termos vencido e agora vamos preparar a final porque temos uma final para ganhar e não mais uma final para disputar e para aprender como tem sido as outras anteriores. E posso-te dizer que a final fizemos alguns exercícios também giros no hotel e a final o jogo e em todas as finais que nós fizemos o treino de sábado, que é o treino que antecede o jogo com o Kairat, e o Kairat, como tu sabes, é uma equipa com características muito próprias, com o avanço do Higuita para o jogo, com os 2 quartetos fortes, com um quarteto com um pivô mais móvel como era o iraniano, o Taib, um pivô como o Elton John, um pivô mais fixo, com Rangel num quarteto, com Douglas no outro quarteto, com Tainan, com Edson, ou seja, com uma série de jogadores com muita qualidade, com 2 quartetos diferentes e que era preciso trabalhar, mas que estava tudo muito assimilado. Nós sabíamos exatamente o que é que tínhamos que fazer. E posso dizer que o treino de sábado, ao contrário dos 2 anos anteriores, em que nós trabalhámos em cima de muitas situações, o treino de sábado foi um aquecimento que nós chamamos o meio grande, em que joga toda a gente, inclusivamente o fisioterapeuta, o médico, o roupeiro, os treinadores adjuntos, o do guarda-redes, o da comunicação social, toda a gente entrou no meio grande e a seguir toda a gente entrou numa pelada de gols de cabeça. Toda a gente, médico, fisioterapeutas, o cameraman que ia da Sporting TV se calhar, o roupeiro, o técnico de equipamentos, toda a gente entrou num clima de confiança, mas num clima de descompressão, num clima em que o que tínhamos para fazer já fizemos e agora venho ao jogo da manhã para ganhar. E penso que estavam, não sei, sentíamos mesmo que não tinha como não ser daquela vez, não tinha como deixar passar aquela oportunidade. E também me recordo, no final do jogo, e se tu recordas, deves ter visto esse jogo, no final do jogo, com 2-1, a faltar cerca de 2 minutos, minuto e meio, 2 minutos, com o Kairat a jogar de 5-4, a acabar a final da Champions, em que toda a gente está em alvoroço, em que toda a gente está hiper em movimento para um lado para o outro, a achar que pode acontecer aqui alguma coisa, os nervos já flor da pele, porque o jogo está a acabar, o tempo não corre, e quando se está a ganhar o tempo não anda, né? E recordo-me do Cardinal vir ter comigo, agarrado a mim, e vamos ganhar, nós vamos ganhar. E eu estava super confiante, e super tranquilo, e super calmo. E eu disse, calma Cardinal, eu sei que vamos ganhar, não te preocupes, nós estamos bem, vamos defender bem, e não te preocupes, nós vamos ganhar, porque nós estamos bem, a equipa está a defender bem, e nós não vamos sofrer, esta Champions é nossa. E havia um clima de grande confiança naquilo que era o processo, naquilo que foi o trabalho que nós fizemos para chegar ali, e depois de chegar ali não tinha como não vencer. Quando vencemos foi o descarregar, né? Eu já vi esse jogo várias vezes e há imagens que me ficam de ficar um descarregar completamente de dever cumprido, de alcançar, de estarmos no topo, sermos os últimos a subir aquele palanque, estávamos sempre a ser, nunca tínhamos sido os últimos a subir lá acima, tínhamos que ficar sempre ao lado, e naquele dia não, naquele dia íamos ser os últimos a chegar, íamos ser os últimos a receber as medalhas, íamos ser os últimos a estar no pódio, e íamos ser nós que íamos levantar o troféu e que tínhamos alcançado algo que era histórico não só para o Sporting, mas para o futsal português também e obviamente para o desporto.
Perfeito. E depois, quanta festa vocês fizeram depois desse processo aqui de quase 3 anos e quantos copos vocês beberam naquele dia? Olha, nesse dia nem deu para beber muito, porque o jogo acabou tarde, festejámos no pavilhão que tínhamos a festejar e no balneário, entretanto chegámos ao hotel para jantar e fazer sacos, porque às 3 da manhã já tínhamos o autocarro para nos levar para o aeroporto. E então, se calhar, os copos que se foram bebidos em excesso naquela altura foi só aquele tempo entre final da refeição, ou na refeição também, até à altura em que ninguém dormiu, obviamente, e em que toda a gente festejou, até chegarmos ao avião e até chegarmos ao aeroporto. Depois foi a euforia quando chegámos a Lisboa, não estávamos à espera de tudo o que aconteceu, e a euforia foi muito grande, com os adeptos à nossa espera, fomos recebidos na Câmara Municipal, pelo Presidente da Câmara de Lisboa. A seguir fomos para o pavilhão, com o pavilhão lotado de adeptos, das nossas famílias, que as saudades eram muitas e apertavam de que maneira. Já estávamos já uma semana fora e queríamos festejar com eles. E era o pavilhão lotado à nossa espera, para que chegássemos com o troféu, para que chegássemos com a taça, para que aplaudissem tudo aquilo que nós tínhamos alcançado e que tínhamos conseguido. E foi, de facto, um momento que me vai ficar para sempre na memória, essa conquista, o momento em que recebemos a medalha e levantamos o troféu, e depois o momento em que chegámos a Portugal e festejamos com toda a família e com todos os nossos adeptos. São momentos que vão ficar para sempre e que me vêm as lágrimas aos olhos sempre que o vejo. Vocês fizeram história, entrando para a história novamente. Nuno, quero te agradecer primeiro pela disponibilidade de ter feito tudo isso aí, de ter dividido com nós essa experiência, esse processo. Isso é importante também para o crescimento da nossa modalidade. Deixo aqui que todos que queiram fazer contato contigo em relação a dividir os trabalhos, de fazer perguntas, que entrem em contato com você via direct. Depois eu vou passar o teu telefone para o Zico, e o Zico vai fazer contato contigo, tá? Okay. Ele também jogou, é de confiança, está estudando, está crescendo, é uma pessoa de confiança que pode ir. E pega a surpresa agora aí, a surpresa que a gente queres que eu pegue? Para quem ficou até o final. Vou pegar. Para quem ficou até o final. Olha, uma camisola ou a camiseta do Sporting. Do número 11, que é um pivô como tu. Olha. Que o número 11, que é o pivô como eu fui, que é o Rocha, que é um dos melhores pivôs do mundo hoje, e também escrevi no canhoto. Este ano, com o símbolo da Champions, que fomos campeões. Com o símbolo da Champions. E a gente vai fazer esse sorteio, o sorteio na próxima semana. Tá bem? Depois eu organizo tudo e a gente faz de forma que venhamos sortear essa camisola do esporte aí. E, novamente, te agradeço pelo carinho. Eu faço um joinha aqui, você também. Quem quiser printar a tela aí, que printe e que nos marque aí, JR Sport e Nuno Dias. Tá bom? Tá, obrigado. Nuno, obrigado eu. De coração, muito obrigado pelo respeito e a gente está em contato. Tá Isso bem? mesmo. Tá bom. Obrigado eu. Valeu, obrigado. Um abraço. E muito obrigado a todo mundo. Vadilho, graças, amigo. Obrigado, Zico. E obrigado a todos. Tem? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau.